Olá! Sabe aquela sensação de olhar para uma montanha de números e pensar: o que é que isto tudo quer dizer? Pois bem, é precisamente isso que vamos desmistificar hoje, usando como guia um livro que é praticamente a Bíblia da análise de dados. E a nossa bússola para esta viagem é este livro icónico da O'Reilly, Python for Data Analysis. O mais interessante é que o autor, Wes McKinney, não é um escritor qualquer. Ele é o criador da biblioteca Pandas, uma das ferramentas mais importantes que existem nesta área. Por isso, isto não é só um livro, é um manual do criador. Esta é a grande questão, não é? Estamos a nadar em dados por todo o lado, mas o valor não está nos dados em si, está nas histórias que eles conseguem contar. Então como é que se encontra a narrativa no meio de tanto ruído? Para começar, vamos lá entender qual é o verdadeiro desafio. Quando se fala em dados, não se está a falar só de uma lista de números. É muito, muito mais do que isso. O ponto central é que a análise de dados é um trabalho prático, é pôr as mãos na massa. Envolve aquilo a que se chama data wrangling, ou seja, o processo de pegar em dados brutos, muitas vezes confusos e desarrumados, e transformá-los em algo com que se possa de facto trabalhar. E estes são os formatos mais comuns em que os dados aparecem. Podem ser coisas tão simples como uma folha de cálculo, ou algo mais complexo como matrizes de números, ou até séries de dados que mudam ao longo do tempo. É neste universo de dados estruturados que a análise realmente começa. Certo. Então, como é que se domam estes dados? Durante anos, a resposta não era assim tão clara. Mas, gradualmente, uma linguagem de programação começou a destacar-se como a ferramenta ideal para este trabalho, o Python. Vamos perceber porquê. Durante muito tempo, os analistas de dados viviam com um grande dilema, o chamado problema das duas linguagens. Basicamente, a linguagem que usavam para explorar os dados e testar ideias não era a mesma que usavam para construir o produto final. E a divisão era clara. De um lado, tínhamos linguagens como o R, ótimas para fazer análises estatísticas rápidas, mas muitas vezes lentas para sistemas a sério. Do outro lado, gigantes como o Java ou C++, super rápidos e robustos, mas muito complicados para a exploração de dados. Eram dois mundos que não falavam um com o outro. E é aqui que o Python entra como a ponte perfeita. Conseguiu resolver este problema porque oferece o melhor dos dois mundos. É fácil de usar para experimentar e prototipar, mas ao mesmo tempo é poderoso o suficiente para construir sistemas de produção complexos e eficientes. O Python uniu estes dois mundos. Mas o Python não faz esta magia sozinho. Se pensarmos no Python como a oficina de um analista, então as bibliotecas são as ferramentas dentro dessa oficina, e há três que são absolutamente essenciais em qualquer projeto. A primeira é o NumPy. Pensem no NumPy como as fundações de um prédio. É a biblioteca que permite fazer cálculos numéricos em grande escala, de uma forma incrivelmente rápida. A sua estrutura principal, o array, é a espinha dorsal de quase todo o ecossistema de ciência de dados em Python. Depois, construído em cima do NumPy, temos o Pandas. Se o NumPy são as fundações, o Pandas é a bancada de trabalho onde a maior parte da ação acontece. É ele que introduz o famoso Data Frame, uma estrutura tipo tabela, que torna a limpeza, a transformação e a análise de dados muito, mas muito mais simples. E por fim, depois de os dados estarem limpos e analisados, é preciso contar a história que se encontrou. É aqui que entra o Matplotlib. É a ferramenta que nos permite criar todo o tipo de visualizações, gráficos, diagramas, que comunicam as nossas descobertas de uma forma clara e impactante. Ok, agora que já conhecemos as ferramentas, como é que elas se encaixam umas nas outras? Qual é o fluxo de trabalho típico de um projeto, desde o caos inicial dos dados brutos até à clareza de uma conclusão? Geralmente, o processo segue 4 passos lógicos. Primeiro, carregar os dados. Depois, vem a fase crucial, e muitas vezes a mais demorada, que é a de limpeza e preparação. A seguir, a análise propriamente dita, onde se procuram os padrões. E, por fim, a visualização, para partilhar o que foi descoberto. É um ciclo que transforma o caos em conhecimento. A importância desta forma de trabalhar é tão grande que especialistas como Paul Berry descrevem este conjunto de ferramentas como o recurso de referência para a análise de dados com Python. Isto só mostra o quão central esta abordagem se tornou na indústria. Então, o que é que tudo isto significa na prática? O que é que esta abordagem nos permite, de facto, descobrir?
A grande mudança é esta. A barreira de entrada para a análise de dados complexa baixou drasticamente. Com o Python e estas bibliotecas, o poder de extrair conhecimento valioso da informação está agora ao alcance de muito mais gente, desde investigadores e programadores a pessoas simplesmente curiosas. E isto leva-nos a uma última reflexão. A tecnologia deu-nos as ferramentas para encontrar respostas em oceanos de dados. A verdadeira questão agora é: que perguntas importantes e interessantes é que vamos fazer? As possibilidades são, literalmente, infinitas.